Fala pessoal, aqui é o professor Herbert Almeida e 2022, pelo visto, ainda não acabou. Nós acabamos de ter mais uma decisão muito, mas muito importante mesmo a respeito da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa. Você deve lembrar que a Lei 14.230 realizou uma ampla reforma na Lei de Improbidade, ao ponto de algumas pessoas até chamarem de nova Lei de Improbidade, que pese ela não seja uma nova lei, mas sim uma alteração da legislação anterior. Acontece que muitos pontos da Lei 14.230 são polêmicos. Por isso, nós tivemos várias ações diretas de inconstitucionalidade a respeito de N dispositivos da Lei 14.230. Inclusive, nós já comentamos anteriormente aquela ADI 7042, que tratava da legitimidade para propor a ação de improbidade e também da defesa dos agentes públicos dentro das ações de improbidade administrativa. Inclusive, a gente tem um vídeo comentando essa decisão. Agora eu vou comentar com vocês uma decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes, na ADI 7236, em que ele suspendeu a eficácia de vários dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa. E alguns deles são muito importantes, tratam de boa parte do eixo do que foi a proposta da reforma da Lei de Improbidade Administrativa. Eu só quero deixar uma ressalva, tá? Efetivamente não houve uma declaração de inconstitucionalidade. Os dispositivos não foram declarados inconstitucionais. Quem declara a inconstitucionalidade será o plenário do STF numa ação de mérito. Isso ainda não aconteceu. O que houve foi uma medida cautelar que suspende a eficácia. Então o dispositivo continua ali, mas ele não tem eficácia. Por que isso é importante? Por duas razões. Razão número um, isso ainda pode mudar, porque isso vai chegar ao plenário e o plenário pode ter um posicionamento diferente do que o ministro Alexandre de Moraes teve. Ah, professor, mas e aí o que eu faço? Se você tem prova nos próximos meses, você tem que seguir esse entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que é o que provavelmente vai cair na sua prova. Se a sua prova vai demorar para chegar, aí você pode ficar um pouquinho mais tranquilo, vai monitorando, guarda esse entendimento do ministro Alexandre de Moraes, mas oportunamente nós devemos voltar aqui quando houver a decisão de mérito do STF. Segunda razão do porquê que isso aqui é importante, especialmente aquelas bancas pequenas que gostam muito de Ctrl+C, Ctrl+V, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes elas podem copiar a redação que está lá na Lei 8429, meio que desconsiderando essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então a gente tem que ver qual que é o perfil da banca para mais ou menos tentar entender a forma como ela vai cobrar a questão. Bom, chega de introdução, vamos falar efetivamente então da decisão da ADI 7236, medida cautelar do ministro Alexandre de Moraes, na data de hoje, a data que eu estou gravando esse vídeo, 27 de dezembro de 2022. Primeiro dispositivo, vários dispositivos foram impugnados, mas nem todos foram efetivamente suspensos. Só alguns que ele deferiu de fato a medida. O primeiro artigo, o primeiro parágrafo 8º, é aquele que fala da questão da divergência interpretativa. Esse dispositivo, hoje, ele diz que não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa, mesmo que depois ela não venha a ser prevalecente. O argumento da CONAMP, que é a associação que representa os membros do Ministério Público, foi que esse dispositivo aqui ele pode gerar uma insegurança jurídica, principalmente naqueles casos em que é muito nítido que é só um magistrado, só um tribunal, uma decisão muito minoritária, e a pessoa vai lá e se agarra naquela decisão e alega, houve divergência sobre isso, sem considerar, por exemplo, um entendimento amplamente prevalecente. Por isso que esse dispositivo teve a sua eficácia suspensa. Bom, aqui eu não vejo muita possibilidade de cobrança, porque é aquele tipo de artigo que quando ele está ali, a banca copia e joga na prova. Quando ele não está, ele não tem muito o que montar de questão a respeito disso. Então esse foi o primeiro dispositivo que teve a eficácia suspensa, coloca um asterisco lá na sua lei de improbidade. Esse daqui, para mim, eu diria que é a parte mais importante. De toda a decisão do ministro Alexandre de Moraes, essa daqui é a mais fundamental de todas. Deixa eu só copiar essa parte para cá, vou dar um cortar aqui e colocar aqui. Esse dispositivo ele fala do alcance da pena de perda da função pública. Bom, primeiro só lembrando que a perda da função pública, opa, volta para mim aqui, só um segundo. Só lembrando que a perda da função pública, ela teve o alcance limitado com a reforma da Lei de Probidade. Como é que ficou na reforma da Lei de Probidade? Se você tem um ato que atenta contra os princípios, você não pode mais aplicar a perda da função pública. Se é lesão ao erário, você pode aplicar a perda da função pública, e se é enriquecimento ilícito, você também pode aplicar a perda da função pública. Só que a pena, de acordo com o artigo 12, parágrafo 1º, se aplica apenas ao vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração.
Esse dispositivo aqui, ele basicamente esvazia a perda da função pública em relação aos agentes políticos. Porque agente político, como ele vive mudando de cargo, de 4 em 4 anos ele concorre a uma eleição, na prática ele seria condenado. Quando ele fosse condenado, ele já estaria ocupando um outro cargo. Imagina, ele é prefeito no momento, depois ele é senador, ou ele é governador, seja lá o que for. Ele já não está no vínculo de mesma natureza e qualidade ocupado no momento que ele praticou o ato de improbidade. Então foi um jeitinho de esvaziar a perda da função pública. E a lei pega então e fala que ele se aplica apenas ao vínculo de mesma natureza e qualidade que o agente detinha na época do cometimento. E ela não permitia que fosse extrapolado no caso de lesão ao erário e permitia que fosse extrapolado no caso de enriquecimento ilícito. O juiz poderia estender aos demais vínculos, mas veja, poderia, não significa dizer que ele seria. O que o ministro Alexandre de Moraes fez foi suspender a eficácia desse dispositivo. Então, agora, nós podemos dizer que a perda da função pública pode se aplicar aos demais vínculos ocupados pelo agente público, seja no enriquecimento ilícito ou até mesmo na lesão ao erário. A bem da verdade, ela vai se aplicar aos demais vínculos, porque ele acabou com essa regrinha de que ele somente seria aplicável ao vínculo de mesma natureza e qualidade. Então, acabou com essa situação de mesma natureza e qualidade. Então, tanto para o enriquecimento ilícito quanto a lesão ao erário, ele vai se aplicar aos demais vínculos. E no ato que atenta contra os princípios, professor, esse não tem perda da função pública e continua não tendo perda da função pública. A única questão é que não existe mais essa história de mesma natureza e qualidade ocupado pela gente no momento da prática do ato. Esse aqui eu acho que é o ponto mais importante da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Outro dispositivo que foi suspenso é o artigo 12, parágrafo 10. Esse dispositivo era uma verdadeira aberração. Por quê? Ele fala assim, ó, para efeitos da contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado. Por que esse dispositivo aqui era uma aberração? Porque, na prática, ele fazia uma forma de você conseguir escapar de boa parte do prazo da suspensão dos direitos políticos. Porque a pena só produz o efeito com trânsito em julgado. Só que, ao mesmo tempo, ele estava falando que a contagem do tempo deveria ser contada de forma retroativa a partir do momento em que houvesse a decisão colegiada. Então, vamos supor que entre a decisão colegiada, a decisão de um tribunal, e o trânsito julgado, houvesse o decurso de uns 6 anos. Esses 6 anos ficavam como se fosse um brinde para a autoridade pública. Então, por isso que esse dispositivo foi suspenso por causa dessa contagem retroativa, que era uma forma de dar uma amenizada com a suspensão dos direitos políticos. Artigo 17b também teve o dispositivo suspenso. Ele diz que, para efeitos da apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente e se manifestará com a indicação dos parâmetros utilizados no prazo de 90 dias. Por que esse dispositivo foi suspenso? A alegação da CONAMP é que ele retirava a autonomia do Ministério Público. Ou seja, para firmar o acordo, não precisa ouvir o Tribunal de Contas. Não precisa procurar o Tribunal de Contas para ele se manifestar a respeito da contagem do valor do ressarcimento ao erário. Tá? Então foi isso que foi afastado aqui, artigo 17b. Artigo 21, parágrafo 4º. Esse também era outro dispositivo que, de fato, deveria ser suspenso. Ele diz que a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, veja que não precisava nem transitar em julgado, impede o trâmite da ação de improbidade, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no artigo 386. Ou seja, esse dispositivo aqui, ele colocava que a absolvição criminal impedia a tramitação da ação de improbidade. Mas veja, ele não estava nem... Primeiro, não precisava ser transitado em julgado, bastava que fosse uma decisão colegiada. Esse era o primeiro ponto. Segundo, ele não definia qual que eram os argumentos da absolvição criminal. Então, teoricamente, poderia ser uma absolvição criminal por qualquer motivo. Sendo que a gente sabe que essa comunicação, a priori, acontece quando se trata de absolvição que negue o fato ou negue a autoria. O outro ponto é que ele está violando aqui a questão da independência das instâncias. Uma coisa é responsabilidade por improbidade, outra coisa é responsabilidade penal. Por isso, naturalmente, esse dispositivo também foi suspenso. Então, até aqui, o que nós tivemos? Nós tivemos, a suspensão daquele dispositivo que falava sobre a interpretação.
sobre a interpretação. 2. Nós tivemos aquela decisão a respeito da perda da função pública, que agora pode ter um alcance amplo na lesão ao erário e no enriquecimento ilícito. Terceiro ponto da decisão do ministro Alexandre de Moraes foi suspender a eficácia do artigo 12, parágrafo 10, que tratava da aplicação da contagem retroativa do prazo da suspensão dos direitos políticos. E aí nós tivemos também aqui o artigo 17b, que fala da oitiva do Tribunal de Contas. Você tem que ouvir o Tribunal de Contas para o cálculo do valor a ser ressarcido ao erário. E o quinto dispositivo aqui que teve eficácia suspensa é aquele que trata da independência das instâncias, que basicamente fulminava essa regra da independência das instâncias. Então todos esses dispositivos aqui foram suspensos pelo ministro Alexandre de Moraes. Outra coisa que ele fez foi dar uma interpretação conforme a Constituição para o artigo 23C. O que é interpretação conforme a Constituição? O texto continua ali, ele continua exatamente como está escrito aqui, com essa redação, então esse dispositivo continua na Lei de Improbidade Administrativa, mas a forma como você vai fazer a leitura desse dispositivo é que foi definida pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele disse o seguinte: você deve dar uma interpretação conforme a Constituição ao artigo 23C. O que esse artigo 23C fazia? Ele dizia o seguinte: os atos que ensejam enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos ou de suas fundações serão responsabilizados nos termos da Lei 9.096. O que é a Lei 9.096? É a lei dos partidos políticos. Em outras palavras, ele estava dizendo que se fosse um ato de improbidade cometido com recursos públicos no âmbito dos partidos políticos, não haveria responsabilidade por improbidade. Haveria uma responsabilização com base na Lei 9.096. Veja que você está arrumando mais uma forma de escapar da Lei de Improbidade Administrativa. O que o ministro firmou de entendimento? Deve dar uma interpretação no sentido de que os atos que ensejam enriquecimento ilícito, etc., dos partidos políticos ou de suas fundações poderão ser responsabilizados nos termos da Lei 9.096, mas sem prejuízo da incidência da Lei de Improbidade. Então, isso aqui não vai mais afastar a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa. Enfim, é óbvio que, como todo assunto que especialmente envolve o STF, vai ter as suas polêmicas, mas eu acho que muita coisa aqui tem, digamos, um mérito a se comemorar, porque acabou essa suspensão desses dispositivos aqui, eram vários dispositivos que meio que fulminavam a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa. Professor, quero saber o seguinte: isso se aplica ao meu concurso público cujo edital já foi publicado? Eu sempre falo, leia o seu edital. Se o seu edital não tiver nenhuma proibição de cobrar jurisprudência, não olhe a legislação, olhe jurisprudência posterior, pode sim cair na sua prova. A FGV, por exemplo, não costuma colocar esse tipo de vedação em seus editais, tanto que é comum a FGV cobrar decisões posteriores ao edital. O SEBRASP costuma ter uma regra que ele pode cobrar decisões cuja publicação ocorra pelo menos 30 dias antes da prova. A FCC, às vezes, costuma ser omissa em relação a isso, então ela também pode cobrar essa regrinha. Alguns entes da federação têm leis próprias sobre a aplicação de decisões posteriores. Enfim, não existe uma resposta única. Se alguém chegar e falar o seguinte: mas é decisão posterior, não cai. Essa pessoa não está falando a verdade. Você tem que olhar o seu edital, tem que verificar qual é o âmbito do seu concurso, porque para cada concurso público pode haver uma solução diferente. Assim que a gente tiver mais informações, eu vou voltar aqui e vou comentar mais um vídeo a respeito dessa questão da Lei de Improbidade Administrativa. Não se esqueça, obviamente, de deixar o seu like. O like aqui é muito importante para a gente. E saiba que eu estou sempre trazendo aqui atualização, jurisprudência. Então se inscreva logo no nosso canal para você não perder os nossos próximos vídeos. Um grande abraço, fiquem com Deus e um feliz 2023 para todos nós. Até breve.